Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez nessa casa bendita, junto de Jesus, junto da espiritualidade amiga, junto desses nossos irmãos que nos incentivam a estar aqui, fazendo o nosso trabalho, fazendo a nossa tarefa. Que Deus permita que a gente possa refletir sobre a lição. E todas as vezes que nós aqui estivermos, que nós possamos mais uma vez lembrar que Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo, é aquele que está sempre conosco, nos incentivando na prática do bem e do amor. E a lição de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico. E ela se chama Segue-me Tu. E está no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 22, uma frase que diz assim: Disse-lhe Jesus conversando com Pedro, na época. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E Emmanuel nos traz a elucidação dessa passagem do Evangelho. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Alguns de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faz-te possível para ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que importa a ti? Segue-me tu. Isso acontece mesmo, né? Nós nos preocupamos muito com a posição da outra pessoa.
Nós achamos sempre que ela tem que estar de acordo com aquilo que nós pensamos. Mas nós não conhecemos as diretrizes da nossa vida, o que Jesus prepara para nós. Muitas vezes nós estamos numa causa e essa causa já se estabilizou, já não precisa mais de nós. E aí surge um novo começo, uma nova jornada. E aquela a quem nós pertencíamos, muitas vezes as pessoas dizem: nossa, abandonou a causa, abandonou a tarefa. Não, simplesmente muitas vezes mudou, porque necessitava dessa nova experiência. Nós sempre julgamos as pessoas, mas Jesus sempre dizia: do mesmo modo com que julgardes, será julgado. Então, por que nós julgamos se nós não conhecemos a causa? Se nós não conhecemos o mecanismo que Jesus emprega para que nós possamos evoluir? Nós sempre julgamos. Então, muitas vezes, aquele companheiro que já não está mais conosco, isso pode ser na vida religiosa, no nosso lugar de trabalho, mas no nosso lar. Muitas vezes, a missão terminou. Tem que se começar nova missão. E nós não compreendemos. Nós sempre julgamos que há deserção da causa, deserção da família, deserção de um monte de coisa. Mas muitas vezes uma nova janela se abre para que nós possamos voar, evoluir, que nós possamos pensar nisso, em todos os aspectos da vida, porque Jesus nos dá sempre novas oportunidades e às vezes aquela tarefa terminou e só temos que agradecer ao companheiro, à companheira que estava conosco até aquele momento. Se a jornada dela ou dele é nova, que ele possa ir em paz, sabendo que tem alguém que tem apreço por ele e que ele vai fazer falta, mas que Deus sabe por que faz as coisas. Nós não sabemos as causas de todas as coisas. Que nós possamos refletir sobre isso. Mais esse Evangelho do nosso Divino Mestre. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e nos ilumine, que nos dê sempre o discernimento para que nós não julguemos aqueles que estão do nosso lado, porque nós não conhecemos nem mesmo a nossa trajetória, quanto mais a de um companheiro, a de um amigo, a de um colaborador. Que Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.